Olá, meu nome é Zizu, bem-vindo ao novo vídeo do canal da Sky. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a mina de cristais e algumas dicas para vocês aumentarem a coleta e a produção de cristais durante a semana. Antes de iniciar o vídeo, um recadinho importante. Esse vídeo é patrocinado pela Apetoide. Baixando o TENS pela Apetoide e usando o cupom SKY, você ganha de 10 a 35% de descontos nas compras dentro do TENS. Na descrição do vídeo e dentro do canal da Sky tem um vídeo explicativo mostrando como funciona. Não perca essa oportunidade. Agora bora pro vídeo. Voltando ao recado, quando você abre a mina, abre essas três opções: entrar na mina, loja da mina e classificação semanal da mina. Agora eu estou na posição 72, eu vou coletar aqui o que eu estava coletando. Então, já que está próximo do reset e a gente está no final da semana, ou seja, a loja reseta e as chances de saque por semana também vai resetar. Voltando lá, classificação semanal, eu estou na posição 67, coletei 134.426 cristais na semana. É uma quantidade boa, você consegue quase zerar a loja. Comparado com o nível dos jogadores que estão na minha frente, são de um nível superior em questão de PVP. Então eu estou numa boa colocação e eu vou tentar com as dicas ajudarem vocês a subir a quantidade de cristais na semana. Dica importante já inicial é, quando vocês fizerem esse tipo de comparação, sempre comparem com seus resultados anteriores, né? Nunca com um jogador acima, porque assim a comparação fica irreal. Então é legal vocês verem os resultados anteriores e ver o seu progresso aos poucos. Esse progresso tem que ser aos poucos até vocês pegarem as dicas e conseguirem usar isso na prática. Quando você não está coletando, aparece essa aba quando você entra na mina, que são os níveis de mina. Vai do nível 1 ao nível 8. Quanto maior o nível, maior a produção por hora de cristais que você consegue. E não só isso, a duração de tempo que você consegue ficar coletando aumenta. Então na mina 1, você consegue coletar 100 cristais por hora durante 2 horas. Já na mina 8, são 640 durante 10 horas. Você só vai sair da mina caso alguém te ataque e você tire você. Caso contrário, você vai ficar as 10 horas ali coletando. Já a primeira dica já é em relação a isso. É sempre importante você pegar a mina de nível mais alto. As mecânicas da mina, dos chefes da mina que você tem que derrotar para conquistar e subir uma mina, é as mesmas de PvE. Caso você não seja atiradora, tente mesclar se você tiver um inseto universal. Foi o que eu fiz para passar para a mina 8. Eu tinha muita dificuldade porque eu sou transportadora, ficava na 7. Para mim passar para a mina 8, eu usei uma linha atiradora. Então, se você tiver com dificuldade de subir uma mina, use atiradora. Mesmo que não seja a sua tropa principal, dependendo da situação e dos seus status, você consegue subir. É sempre importante você tentar subir o mais rápido possível. Querendo ou não, é uma desvantagem para as outras classes, transportador e guardiã, mas é a mecânica do chefe da mina. Se você for guardiã, principalmente, use atiradora para subir rapidamente, se você conseguir. Caso você for transportador, a mesma coisa. Se você tiver com alguma dificuldade de subir de chefe de mina, dá uma mesclada com atirador e tenta subir. Por isso é importante ter um inseto universal, dependendo da situação, para você poder fazer isso. Porque eu vou mostrar a loja da mina, com as alterações que teve agora, vai ser muito importante porque a demanda na loja aumentou, a quantidade de itens aumentou, e então você precisa coletar o máximo de cristal possível. Depois de explicar essa parte do portais das minas e os níveis, eu vou entrar aqui na mina 8, onde que eu fico, explicar um pouquinho como funciona os saques. Aqui na mina você vai ter, no caso da mina 8, do número 1 ao número 100. Quando você abre aqui uma mina, você vai conseguir ver o jogador, a aliança dele, o servidor, a quantidade de tempo que ele tem ainda para coletar e a quantidade que ele já coletou. Importante, e a primeira dica é ataque jogadores com uma quantidade de cristais alta, de preferência ali dos 3.500 para cima. Menos que isso você vai atacar, você pode ganhar dependendo da situação, só que você não vai estar coletando o máximo possível. Então, tipo, quanto mais cristais, melhor. Dica importante é, normalmente jogadores que têm uma quantidade grande de cristais,
eles são jogadores mais fortes, porque possivelmente eles já foram atacados antes e eles conseguiram se permanecer na mina. Então, se eles estão com uma quantidade grande de cristais, possivelmente é um jogador forte. Se você não confia muito no seu PVP, por achar que é fraco, você já testou e você não consegue saquear esses jogadores com níveis altos de cristais, uma dica que eu dou de conversar com amigos que você tem no servidor ou em outros servidores, que não seja da sua aliança, porque você não consegue atacar jogadores da sua aliança, e combinar com eles ataques. Então, tipo, imagine que você tem um amigo que seja um nível parecido com o seu. Você conversa com ele, ó, quando você tiver com um nível alto de cristais na mina e se você não for atacado por ninguém, me avisa, você ataca esse seu amigo e aí qualquer coisa ele consegue se vingar até de você. Então os dois saem ganhando. Então, se você não consegue saquear em grandes níveis, ou você sofre por conta disso porque você tem dificuldade no PVP, uma dica é você conversar com um amigo que seja do seu servidor ou de outro servidor que não seja da sua aliança. Eu acho que é uma tática que eu já usei bastante. Hoje em dia eu não uso tanto, mas ainda assim é muito viável dependendo da quantidade de cristais que seu amigo estiver coletando. Então, tipo, se eu tiver um amigo que tiver com 6.000 cristais, o saque vai ser de mais de 1.000 cristais. Então, tipo, compensa muito nesse tipo de situação. E é melhor você saquear um amigo e pegar esses cristais do seu amigo do que deixar um outro jogador que às vezes o seu amigo nem vai conseguir se vingar porque é um jogador muito forte. Porque a tendência também é que jogadores fortes saqueiem jogadores fortes. Então, se você for alvo de uma baleia, de um jogador bem forte, e você não conseguir se vingar dele, teoricamente você está no prejuízo. Então, uma dica importante. Se você tiver com dúvida em relação ao jogador, o que você pode fazer? Ir procurando. E se de repente você vê alguns sinais e informações, aqui você consegue ver a informação do jogador, clicando aqui. E aí algumas coisas que você pode observar para identificar um jogador forte é a quantidade de kills que ele tem e as medalhas. Se você vê que um jogador que tem uma quantidade de kill muito grande e tem algumas medalhas que são de conquista de vários insetos que foram pagos, de qualquer sinal que você detecte que aquele jogador é bem forte, não ataque ele, porque você tem um limite de ataques. Aqui você vai ver que você consegue fazer 5 ataques e eles vão carregando. Então, se você gastar todas as suas chances, você vai ter que acabar ou ficando numa mina menor, porque você só vai conseguir fazer a ocupação rápida. E aí a ocupação rápida na mina 8 normalmente você não consegue, talvez nos servidores mais novos, mas os mais antigos é bem difícil. Então, com a ocupação rápida é basicamente você pegar uma mina que não está ocupada por ninguém. E na casa da minha mina é muito difícil conseguir. Normalmente quando acontece isso eu tenho que ir na mina 6, 5. E aí a produção na 6 e 5 é menor. Então pra mim não compensa. Então se você tiver com alguma dificuldade, observe o jogador e ataca ele. Aí por exemplo, esse jogador tem uma quantidade grande de cristais. Vou tentar dar um ataque nele, vamos ver se eu consigo. Já foi saqueado. Ele foi saqueado bem na hora. Deixa eu achar outra aqui. Vou tentar atacar com isso. Vamos ver se vai. Não foi, muito forte. Tentar achar algum outro jogador aqui. Outra coisa que você pode observar é a borda dele. Então, tipo, significa um jogador bem forte. Eu vou tentar atacar aqui ele e vamos ver se vai. Não foi também, ó. Então, ó, fique atento a esses sinais. Se você vê que é um jogador que tem alguma borda, tem alguma medalha que significa que ele é um jogador que gastou no jogo, não ataque. Vou tentar aqui de novo. Foi. Então, tipo, como eu disse, ataque em jogadores com quantidade grande de cristal que você acaba compensando. A mina, ela tem 5 tentativas de saque e 5 tentativas de descanso. Os descansos, conforme a cada 1 hora ele vai recarregando, e os saques eles são limitados 5 vezes por dia. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é tentar gerir essas 5 tentativas de saque. Porque se você usar muito rapidamente as 5, no final do dia, até o final do dia você pode ficar sem tentativas de saque. Isso vai te forçar a ficar em uma mina de nível inferior. E outra questão em questão de gestão é, dependendo do tempo que você tem na mina, por exemplo, a mina 8 você pode ficar até 10 horas. O ideal é, nos períodos que você ficar offline, você tentar fazer o saque mais próximo do tempo que você for sair do jogo. Porque o que acontece? Como eu já disse anteriormente,
quando você tá com muitos cristais, a tendência de você ser atacado. Então se você for sair, tipo assim, eu vou dormir e então eu vou fazer o que? Eu vou saquear alguém e ficar ali. Provavelmente o tempo que você acordar e entrar no jogo novamente, você vai estar ainda dentro da mina, ou seja, você não vai parar de ficar coletando cristais. Agora, se você tiver cheio de cristais e ficar off, possivelmente você vai ter atacado e você vai perder algumas horas que você poderia estar coletando. Então essa é uma dica bem importante, saber gerir os saques para você sempre poder ficar coletando mesmo quando você está offline, para evitar o risco de você ser saqueado e ficar um tempo ocioso dentro da mina. Então eu vou recolher agora minhas tropas e eu vou fazer um saque. Vou achar alguém aqui. Beleza, peguei. E aí se vocês vão poder ver aqui nas tentativas que está recarregando. Então tem um cronômetro que fica aqui, ó, que sinaliza o tempo de que você vai conseguir mais uma chance de descanso. E as quantidades de descanso elas vão recarregando a cada 1 hora. Importante também nessa questão de gestão é você usar as 5 tentativas de saque. Então você não pode gastar muito e o ideal é não sobrar também, porque se sobrar significa que você deixou de pegar cristais, de saquear cristais de alguém. Então o ideal nessa questão de gestão é tentar fazer com que no final do dia você consiga ter gastado todos os saques e não gastar muito rápido para você não ficar ocioso ou você ficar em uma mina de nível inferior, porque você ainda consegue fazer a ocupação rápida, que você clicando nesse botão aqui na parte inferior, e aí você não gasta o saque. Porém, fazer isso na mina 8 é muito difícil para os servidores mais antigos. Agora vamos falar um pouco sobre a loja da mina. Ela teve algum tipo de alteração nessas últimas atualizações. Com a mudança das evoluções de meteorito, você tinha antes a opção só pioneiro e agora tem explorador. E aí o que acontece? As evoluções de pioneiro, as leafs e os cristais, eles passaram para a loja da mina. Isso significa com que a loja da mina ela ficou mais cara. Alguns itens aqui eu já comprei. Então eu já comprei os leaf exóticos e os DNAs normais. Aí falta o resto. Dicas que eu dou. Priorizem os itens do meteorito. Então é o ideal você conseguir continuar pegando, porque vai fazer com que você continue evoluindo aquilo. Por isso que a importância de você poder farmar o máximo de cristais possíveis, porque a loja ficou mais cara. Logo você precisa de mais cristais para você continuar competitivo, porque senão com o tempo você vai deixando de fazer algumas coisas, quem conseguir vai sair na sua frente. Então o que eu priorizaria seria os itens do meteorito, o leaf e os cristais. Também outra coisa importante é priorizar os DNA avançados e os DNAs normais. Eu fiz um vídeo sobre o meteorito explicando sobre eles. E mesmo que você tenha bastante acumulado, é importante porque se você não se você travar nenhuma estrela, mesmo que você tenha fator genético, você não vai conseguir subir mais o nível. Então, fator genético você consegue de outras formas em alguns outros eventos, de repente é mais fácil de conseguir do que o DNA avançado e o DNA normal. Então é importante sempre priorizar esses dois primeiro e depois ir no pegando XP. O XP, que seria os fatores genéticos, você vai pegar o fator 1, 2 e 3. O 4 você não vai pegar e eu vou explicar o porquê. De preferência, se você já comprou tudo isso e faltou só os fatores genéticos de nível 4 e os genes aqui de 2 estrelas, você prioriza pegar os genes de 2 estrelas. Isso porque eu vou comprar um aqui. Eu vou lá na flora. Aqui no genes, se você for observar os níveis aqui, esse 22. Eu vou colocar para melhorar. O fator genético de nível 4, ele te dá 500 de XP. Já o gene de 2 estrelas, esse verdinho,
ele vai te dar 500 XP. Só que o gene de 2 estrelas, ele custa 1000 cristais. E o fator genético 4, ele custa 4000. Então compensa primeiro você pegar esses genes de 2 estrelas. Depois, se sobrar cristais, você pega esse de 4, o fator genético 4. Nunca pegue ele antes. Eu, particularmente, como eu não consigo cristais para pegar todos os itens da loja, eu deixo sempre sobrando cristais e não pego eles. Futuramente, caso tenha muito cristais sobrando, aí eu acabo pegando. Mas eu tenho preferência de deixar sobrando um pouco de cristais, não pegar só esse item, porque talvez uma semana eu esteja com uma semana corrida ou aconteça algum imprevisto e eu não consiga fazer uma mina perfeita. Então talvez por alguma coisa que possa acontecer na minha rotina, eu prefiro deixar um pouco de cristal guardado de precaução lá para não atrapalhar pegar os outros, do que pegar esse que o custo está mais elevado e talvez o custo-benefício não compense. Voltando aqui para a mina, eu vou mostrar o detalhe da vingança, como funciona. Você vai clicar aqui, aí vai ter a parte de registro de batalhas, que são todas as batalhas que você teve, o recorde de ataques aqui e a lista de rivais. Se vocês forem perceber, eu tenho bastante rivais aqui para se vingar. Porém, esses são de níveis altos, então tipo, eu tenho dificuldade de passar eles por enquanto. Então, sinal que eu tenho que melhorar um pouco meu PVP para poder se vingar deles. Mas aqui embaixo eu se vinguei da maioria. Então, por isso que a dica que eu dei anteriormente de se você tiver com dificuldade, igual essa semana eu tô, fala com um amigo que tiver com muito cristal que você consiga passar dele, de pegar os cristais deles para não correr esse tipo de coisa. De alguns jogadores mais fortes que você pegar, te atacar e você não conseguir se vingar. E esses cristais, teoricamente, são cristais que estão parados aqui que eu poderia ter pegado de outra forma. Então, em algum momento, talvez eu evoluindo no meu PVP, eu vou conseguir atacar eles e recuperar esses cristais. Mas por enquanto, essa semana, teoricamente, eu tô com um prejuízo por conta disso. Porque me atacaram e eu não consigo se vingar deles. Então é sempre importante, quando você tiver e abrir aqui a lista de rivais, e você fazer algum upgrade. Por exemplo, você pegar T9, pegar T10 se você estiver nesse período. Ou então você fazer alguma coisa que mudou muito seus status, ganhou mais velocidade de combate. Dá uma olhada na lista de rivais que você tem e sai atacando. E vê se você consegue se vingar de alguns. Lembrando que você atacar rivais, você gasta os seus descansos. Então é importante que você primeiro fique em uma mina e em um período grande. Se você for fazer a vingança, faça isso depois de entrar em uma mina. Porque aí você pode gastar todas as suas chances de descanso, mas como que você acabou de entrar, dificilmente você vai ser atacado. Espero que o vídeo não tenha ficado muito complexo. Tentei passar da forma mais simples possível. Tipo, o seu PVP vai influenciar, querendo ou não, na sua produção de cristais. Não tem jeito, então você não precisa ser um pay to win extremamente forte. Como eu mostrei o ranking no início, eu tô entre jogadores que gastaram mais que eu. Mas você tem que ter um PVP bom, porque isso vai impactar diretamente na produção. Mas como eu disse anteriormente também, tenta sempre usar como referência o que você fez anteriormente. Então se você já conseguir aumentar sua produção, já é um ponto bem positivo. E com o tempo, conforme você vai evoluindo seu PVP, acredito que a sua produção de cristais também vai subir. Se você souber explorar bem essas dicas que eu passei, você vai aumentar bastante sua produção. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado quem assistiu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou alguma questão ou alguma sugestão para um próximo vídeo. Muito obrigado mesmo e até uma próxima.